O mundo ocidental tem colocado no pedestal a inteligência racional, ou seja, o foco no uso do lado esquerdo do cérebro, né, usando realmente como prioridade, porque ele traz uma relação de causa e efeito daquilo que você observa, né, com relação a todo o aprendizado anterior. No entanto, a falta de sentimento de realidade tem sido um problema para aqueles que tomam decisões no seu dia a dia, né, em diferentes ambientes. Então, é muito importante o desenvolvimento do lado direito do cérebro como um complemento para contribuir para melhores decisões. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, vamos ao vídeo. Vamos pegar como exercício, lado esquerdo, lado direito do cérebro, um vídeo do YouTube de um cidadão português que vai tratar do estudo de pimentas, picância e ardência dessas pimentas. Aqui nós temos o endereço, então, no YouTube para aqueles que quiserem assistir, e vale a pena. A gente dá muita gargalhada aí assistindo a este vídeo. Então, vamos lá. Então, o cidadão ele é estudioso das pimentas mais ardidas do mundo, domina tudo e dá aula sobre pimenta, e nós vamos demonstrar aí o grande conhecimento que ele tem. Então, nesse caso, quando eu estiver mostrando este conhecimento, eu quero estar falando do lado esquerdo do cérebro, do acúmulo de informações que ele tem na sua memória, não é? E que ele vai usar isso dentro da sua racionalidade. E aí nós vamos entender essa relação de causa e efeito. Então, ele fala, por exemplo, das diferentes avaliações de pimenta, dos graus de escala, né? Escala Scoville, por exemplo, Scoville, que é o pimentão é 0, e assim vai mudando cada tipo, o pimentão verde, a outra pimenta, e vai subindo o grau de ardência dessas pimentas, né? Então, ele vai falar também de quem criou essa escala de ardência de pimentas, o farmacêutico americano Wilbur Scoville, né? Então, por isso que essa escala tem o nome desse farmacêutico. E vamos ver aqui o nível, né, de ardência dessas pimentas, chegando à medida de milhões. É impressionante quando você pega uma pimenta malagueta nossa, ela não arde nada perto das pimentas mais ardidas do mundo. Ele dá uma aula realmente impressionante sobre pimenta, não é? E aí você vai vendo a escala, onde ele fala aqui, ó, 16 milhões, né, de unidades de impacto, a pimenta mais ardida do mundo desde 2013, Caroline Reaper, né? E depois é spray de pimenta, cápsula pura de pimenta, mas a pimenta mais ardida aqui nessa época que ele está falando aqui, de acordo com essa escala, né, é exatamente a Caroline Reaper. E aí, veja, nós temos uma transição agora. Ele estava sendo bem racional, com muito conhecimento, ele poderia dar uma aula do MBA de pimenta até esse momento, né? Baseado na sua teoria, no seu conhecimento acumulado, por tudo que ele estudou e leu. E ele pega e importa pimentas do mundo inteiro e está aqui na sua caixa. Então, agora, nós vamos ver o quê? Ele vai agora experimentar essa pimenta mais ardida do mundo. Então, nós vamos ver o que significa sair do lado esquerdo do cérebro, um indivíduo que conhece tudo sobre pimenta, para usar o lado direito, que é aquele que vivencia a realidade, ou que ele tem a imagem da realidade, ou vivencia a realidade, né? E vão ver a diferença que isso exerce no indivíduo como verdadeiro conhecimento para tomadas de decisões. E vão verificar que a área de administração, a área de escolas, como professores, precisam muito saber lidar com esse lado direito do cérebro. E eu diria que todas as profissões necessitam desse domínio. E aí, nós temos a nossa pimenta malagueta aqui, ó, e ele pega uma pimenta que equivale a 2 milhões na escala, e a pimenta malagueta é 100 mil, né, nessa escala. Então, ele vai pegar uma pimenta 20 vezes mais apimentada que as pimentas da baiana, que é a malagueta, não é?
A Caroline Reaper, então, é 20 vezes mais ardida do que essa Caroline. E aí ele experimenta a pimenta. E veja a reação que ele tem. Veja ele batendo no peito. Veja ele suando o nariz quando ele simplesmente põe um pedaço dessa pimenta na boca, né? Então, agora ele está sentindo uma realidade, e antes ele sabia de uma realidade do ponto de vista intelectual, do ponto de vista racional. Então, veja, isso aqui são tudo imagens que, por isso que eu falo que vale a pena assistir o vídeo, porque agora ele tem um feeling, ele adquiriu o feeling. Agora ele entende o que é arder uma pimenta, não é? Principalmente a mais ardida do mundo. Então, ele tem vivência, tem sensação de realidade agora. Então, usa as diferentes áreas do cérebro. Então, você vê, esse apresentador, possivelmente, ele teve uma ideia de fazer essa apresentação, pôs um amigo para fazer a sua gravação, talvez até por uma questão de autoestima, mostrando que ele é capaz de enfrentar a pimenta, não é? Então, ele estava usando, nesse momento, se nós estivermos correto, o cérebro límbico. A autoestima baixa, e ele quer mostrar que ele é um tremendo conhecedor e vai experimentar a pimenta ao vivo, numa gravação ao vivo. 2, início da aula, uso da racionalidade para explicar. Ele está usando agora o neocórtex aqui, para explicar, né? E o lado esquerdo do neocórtex, né? E aí o 3, vivência do apresentador. O uso do neocórtex, mas o lado direito do cérebro agora. E as consequências emocionais, porque a dor, o ardido, gera emoções fortes. E ele não vai esquecer nunca na vida dessa experiência, porque vai criar redes neurais, né, no seu cérebro, e não vai deixar, e vai virar uma avenida no seu cérebro em relação ao conhecimento real, enquanto que o conhecimento racional podia gerar ali uma rua no cérebro do ponto de vista, né, das redes neurais. Será que então ele vai esquecer algum dia o que se passou com ele? Então vamos fechar esse assunto aproveitando as ideias então do Peter Drucker, Papa da administração, que traz uma tremenda contribuição quando se fala de lado direito do cérebro. Então, veja, o lado direito significa vivenciar, sentimento de realidade, desenvolve feeling. A própria Toyota, a fábrica Toyota, que é um dos grandes exemplos de gestão, fala para a pessoa ir lá ver. Não pega só relatório, vai lá ver no ambiente de trabalho o que está acontecendo. Dê um passo a mais, né? Alimente o lado direito do cérebro, né? Então, você imagina, participante de planejamento estratégico de uma escola, de uma organização qualquer, se ele não tem vivência, só tem estudo racional, como é que essa pessoa vai ser útil no sentido de usar toda a sua potencialidade para contribuir com o projeto? E aqui também, executivos de empresa. O Peter Drucker diz, a grande força do executivo é vivência, é feeling, é vivenciar a realidade da empresa. O estudo é importante? Lógico que ajuda, mas a prioridade é a vivência, não é? E aí eu quero comentar sobre profissionais da educação. Eu me recordo muito bem, na Associação Douglas Andriani, recebemos uma professora nova com uma tremenda titulação como eu nunca vi na minha vida, certo? No campo da educação. Mas a pessoa queria distância das crianças, não tinha nenhuma ligação e nenhum afeto com as crianças. E nós sabemos que a criança, na fase infantil, ela copia a atitude do adulto. Então, essa pessoa não estava preparada para ser educadora, mas tinha título à vontade no campo da educação. Por outro lado, essa associação, Douglas Andriani também, durante 2 anos, fez avaliações e gerou estatística em relação à capacidade do educador de seguir uma missão da educação. E foi encontrado diretamente 15% que não tinha a menor chance de poder atuar numa escola, mas tinha o conhecimento cerebral, tinha o conhecimento racional da educação, mas não tinha nenhuma capacidade de vivenciar, né, de vivenciar um projeto educacional com as crianças, que é trabalhar e ter feeling, sentimento de realidade. Então, assusta muito, já que a criança depende de bons exemplos adultos, e a pessoa só racional na educação não consegue fazer isso, e um diretor de empresas, por exemplo, ou de escola, de qualquer, da padaria, não vai conseguir liderar a sua equipe se não tiver segurança no que fala, baseado principalmente na sua prática, na sua vivência.
Então, veja, andar de bicicleta. É possível você andar de bicicleta aprendendo só por teoria? A gente sabe que é impossível. E aprender a nadar só por teoria? Às vezes o cara faz um curso de 2 anos, o dia que você joga o indivíduo dentro da água, ele se afoga. Não é? E a administração é possível também, só com teoria? Não é possível. Então, por isso, a grande importância do desenvolvimento do lado direito do cérebro, de sentir a realidade, e aí, juntando o lado esquerdo, o lado direito e consciência, o indivíduo vai colocar toda a sua potencialidade para fora. Né? Então, essa era a mensagem que nós tínhamos hoje, e sugiro, então, que assistam esse vídeo, né, desse português, que contribuiu muito aí para nós entendermos um pouco melhor essas diferenças de lado esquerdo e direito do cérebro.